o Haddad soltou uma bomba atômica. E olha, tá um quebra-pau mesmo. Ó, tô aqui hoje nessa vista bonita aqui, ó. Não dá pra ver, eu vou deixar um pouquinho mais escuro por uns segundos. Aí dá pra ver, ó. Bonita a vista aqui. Bonita ou não tá? Falar aqui desse quebra-pau que tá acontecendo. O que aconteceu foi o seguinte, olha, todo o contexto. O governo Lula descobriu um mega rombo que o Bolsonaro deixou. Essa semana o Alckmin falou, olha, o Bolsonaro deixou um rombo de 89 bilhões de reais nas contas públicas, só no caso dos precatórios. E o Lula pagou. Foi paga essa semana, foi depositada aí numa conta judicial, foram depositados 89 bilhões e 900 milhões de reais para cobrir um dos rombos que deixou o Bolsonaro. Aí você fala, caramba, Thiago, que porcaria, hein? Tanto dinheiro aí que esse bandido roubou para tentar ganhar a eleição. Só que a coisa vai piorando. Por quê? Porque o mercado financeiro, e aí, obviamente, quem paga, que são os mercado financeiro, os americanos, das ordens, e os articulistas e os jornalistas da grande mídia seguem essas ordens, passou meses aí atacando o Lula na questão econômica, dizendo que o Lula não tem responsabilidade fiscal. Chegaram a tentar fazer uma briga ali entre o Lula e o Haddad, não conseguiram. Aí tentaram plantar uma briga entre o Haddad e a Glaze, não conseguiram. Por que essa briga toda? Porque eles diziam que o Lula ele tem que perseguir uma coisa que é uma meta de ter déficit zero. Aí você fala, Thiago, não entendo nada de economia, o que é isso? Déficit é quando o país gasta mais do que arrecada. E superávit é quando arrecada mais do que gasta. Aí gastar quer dizer fazer investimento, saúde, educação, transporte, é muita coisa gasto. E arrecadar são os impostos e outras coisas. Tá, aí o que acontece? O Lula chegou a falar, olha, a gente está perseguindo um déficit de 0,25% no ano que vem. A gente não está com meta de zero, não. Nananina, não. A fala do Lula, essa foi uma fala do Lula em outubro. Essa fala do Lula foi de encontro ao que disse a presidente global do Santander e o que disseram aí vários outros economistas internacionais. Só que no Brasil, os banqueiros brasileiros, eles não querem parar de ganhar dinheiro, eles não querem ganhar um pouquinho menos. Eles sabem que com déficit zero, dá para eles ganharem mais, as ações vão subir mais e eles vão ganhar mais grana. Só que aí você fala, pô, Thiago, e por que o Lula não consegue? Porque para você ter isso, você precisa arrecadar mais ou gastar menos. Qual que é a solução mágica desses banqueiros? É dizer, pô, vamos gastar menos. Se o governo gasta menos, então vai ser o déficit zero, vai acabar, não vai se cortar os gastos, não vai ali ter problemas no futuro. Ok, vamos cortar de onde esses gastos? Não sei de onde. Saúde, educação, moradia, transportes, tudo que for bom para você é o que eles querem que o governo corte. Lembra quando teve aquela PEC do fim do mundo que congelou por 20 anos gastos em saúde, investimentos em saúde, educação, transporte, moradia, social, enfim, é isso. Então corta do Bolsa Família, corta a verba da saúde, da educação, da ciência, tudo que for bom, direto ou indiretamente para o povo, corta. E aí você cortando aí bilhões disso aí, você consegue a meta, Lula. Você conseguindo a meta, Lula, a gente fica do seu lado. E a gente fica do seu lado porque a gente vai ganhar muita grana. E a gente ganhando grana, Lula, isso é bom para a população lá na frente. Não sei quando, mas é bom, viu? É bom para o país. Para cima do Lula, Sabe o que o Lula fez? O Lula e a Haddad fizeram o seguinte, vamos dar corda para esse pessoal se enforcar? Vamos dar corda, então. Tá. Começou com a fala do Lula dizendo que não persegue a meta zero. Tá. Olha como isso vai dar num quebra-pau que está acontecendo nessa semana, um quebra-pau gigante em Brasília, com o Rodrigo Pacheco. Você vai em qualquer veículo de mídia, ontem, hoje é só isso. O que aconteceu? O primeiro fala do Lula. E o Lula foi atacado, foi achincalhado por toda a imprensa. Teve editorial na Folha, no Estadão, no Globo, todos eles falando mal do Lula, os urubólogos lá da imprensa falando que o Lula é irresponsável, não sei o quê, bererê, barará. Olha, essa semana chegaram a ressuscitar o Aécio Neves para falar que o Lula não tem responsabilidade fiscal. Que coisa, né? Tá, aí, em meio a isso, o Senado Federal aprovou uma lei, que é uma lei de desoneração da folha de trabalho. Você fala, o que é isso, Thiago? Olha, lá na pandemia, como estava todo mundo quebrando, principalmente micro e pequenos empresários, o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional, né? O Bolsonaro faz nada, o Congresso Nacional fez uma lei que era a seguinte, olha, nós vamos desonerar é você tirar imposto. Tirar imposto ali, perdoar alguns impostos ali, fingir que a gente não está vendo esses impostos,
de alguns setores, caso esses setores não demitam. Então, se vocês aguentarem esses meses, vocês não vão pagar imposto. Ok. Só que acabou a pandemia e eles não voltaram a pagar imposto. Para que voltar a pagar imposto? São 17 setores. O que ninguém vai falar é que entre esses setores tem a imprensa, tá? Além de ter a imprensa, tem os maiores patrocinadores da imprensa. Todos eles são os que não estão pagando impostos, ao custo de 10 bilhões por ano. 10 bilhões por ano. Dinheiro meu, dinheiro teu, que está indo para que eles não paguem impostos. Olha só, a gente está deixando de arrecadar 10 bilhões por ano. Aí o Senado aprovou para que isso seja lei, dizendo, não, isso gera 9 milhões de empregos. Tiraram assim do nada, tiraram. É um dado que você vai ver os analistas lá falando, eles não sabem de onde eles tiram que isso gera 9 milhões de empregos. Eles não sabem de onde tirar isso. Nem foram gerados 9 milhões de empregos no governo Bolsonaro, não tem nem como falar que isso gera. Pois bem, aí o que acontece? O Senado aprovou, o Lula vetou. Falou, não quero. Teve um quebra-pau, tal, isso faz mais de um mês. Aí o Senado derrubou o veto. Quando o presidente veta, o Congresso Nacional pode derrubar o veto. Derrubou o veto. E foi goleada. Aí a Câmara dos Deputados derrubou o veto também, por 378 votos. Derrubaram. Por quê? Porque quem dá as ordens no mercado financeiro, quem assina o cheque, dá as ordens nos parlamentares. Os parlamentares, como bons cachorrinhos, foram lá e fizeram o que os donos mandaram. Tá, aí o que acontece? Mas vocês não querem déficit zero? Eles falaram que tem que ser zero. Eu não vou cortar de saúde e educação. Então o Haddad chega dia 29 de dezembro. O Haddad, parabéns, Haddad. Medida provisória, estamos reonerando a folha salarial. Como assim, Thiago? Estamos voltando a cobrar imposto todos esses aí, ó, que pararam de pagar imposto lá na pandemia, estão sem pagar imposto agora, são os mesmos que estão exigindo aí que o governo arrecade mais, que gaste menos. Então, vamos voltar a pagar imposto aí, galera. Vamos voltar a pagar imposto. Pô, mas o Congresso Nacional acabou de votar que eles não precisam pagar imposto. Mas tem uma coisa, medida provisória é quase como um decreto. Vale, tem poder de lei, e vale é só uma assinatura. O Haddad fez a medida, o Lula assina, dia 29 de dezembro, e vale por 6 meses. O Congresso Nacional pode derrubar uma medida provisória, tá? Só que para derrubar, o Congresso Nacional precisa estar funcionando, ele só volta em fevereiro. Quer dizer, vai ficar o finalzinho de dezembro e janeiro. Nessa aí, o Haddad arrecada 1 bilhão e 200 milhões. Ferrou. Os mesmos que estavam cobrando responsabilidade fiscal não querem pagar imposto. E olha, você vê, para mim a diferença de alguém que é canalha para alguém que não é canalha é a seguinte. Tem gente que tem opinião a favor ou contra algo, mas quando a pessoa tem alguma coisa por trás, um interesse por trás e não fala, aí estamos no nível de canalice. Então quando você vê jornalismo aí na Globo, na Folha, no Estadão, no UOL, olha, em tudo que é veículo, grande veículo aí, e eles não falam que os próprios veículos onde eles estão trabalhando são beneficiados com isso, e eles não falam que os maiores patrocinadores deles são beneficiados, estão pressionando para isso, aí eles estão desinformando, porque na verdade não é jornalismo, eles estão fazendo ativismo em causa própria. Aí você vê jornalista lá do Globo News estribuchando, olha, um quebra-pau enorme. Aí foi a imprensa inteira para cima do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Aí o Rodrigo Pacheco falou, pô, isso me causa estranheza a essa altura do campeonato, no fim do ano, o governo fazer isso. Aí, como o Pacheco não deu uma declaração muito contundente, o que aconteceu? A imprensa foi atrás, sabe de quem para dar declaração? Do Ciro Nogueira, aquele ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que causou 89 bilhões de rombo só nos precatórios. Foram 380 bilhões o rombo que o Bolsonaro deixou só de 2022. Aí foram atrás do Ciro Nogueira para dar lição de respeito aos cofres públicos. Sendo que a medida do Lula e do Haddad é exatamente para arrecadar mais dinheiro para os cofres públicos. Aí o Ciro Nogueira diz que, olha, esse governo agora está cortando do salário da população. Não tem corte nenhum, quem paga é a empresa. A empresa não pode diminuir salário, por lei. Você não pode diminuir o salário, a não ser que diminua as funções. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. E como é bom ter um governo que briga e compra briga para melhorar a vida do povo. E não um governo que ia fazer um monte de negociata e no fim gastava um dinheirão só para comprar voto em ano de eleição, né? Era fogo. Inscreva-se, falou.